Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do MacGyvercast. Começando o programa hoje de uma maneira um pouco mais light, porque nessa sexta-feira eu estou começando o programa num horário não muito usual, né? Às 11h30, cara. Eu nunca comecei um programa à noite, pelo menos não tão tarde assim. E hoje tem sido a primeira vez, né, essa primeira experiência, um negócio diferente, porque eu não queria deixar de faltar com o programa de sexta, né, de produzir isso, e às vezes ter que postergar para fazer no sábado. Então eu decidi fazer isso hoje, aproveitar que as ideias estão frescas, que as coisas que estão passando na minha cabeça, né, os pensamentos que giram e viram pautas aqui dentro, possam florescer e a gente possa conversar a respeito. Aproveitar que está fresquinho, né? Não deixar para depois e já aproveitar para lançar o programa de hoje, ok? Então, como vocês podem ver, ainda mantenho e preservo o mesmo estilo de sempre, até mesmo para deitar e capotar. Mas vamos lá, pessoal. Bem, se quiserem participar desse programa, acessem o site MacGyver.tv. O programa passado teve comentários, eu fiquei tão feliz. Uma das coisas que mais me deixa feliz são os comentários, né, que vocês deixam e também a inscrição. O programa acho que subiu 2 inscritos e eu fiquei feliz demais porque de forma orgânica a gente vai construindo e vai crescendo toda essa comunidade. Então eu fiquei bastante contente. Muito obrigado às pessoas novas que chegaram, beleza? Então vamos prosseguir com o programa. Bom, recentemente, né, nessa semana, na verdade, houve um show do Coldplay, o qual, durante o show, eh, na câmera do beijo, né, na Kiss Cam, lá nos Estados Unidos, é muito comum, para quem não sabe, durante shows, né, jogos de futebol e tudo mais, a câmera, né, que passa no telão, ela mirar em casais para os casais se beijarem, né, a câmera do beijo, costuma se chamar. E durante o show do Coldplay houve, né, essa interação da câmera do beijo e o casal que estava presente na câmera era um casal de amantes, né, que estavam, o cara estava traindo sua esposa e a esposa estava traindo seu marido. Então, eles correram para se esconder, mas como o clipe foi muito viral, a internet inteira começou a falar sobre o assunto, e aí foi onde eu comecei a refletir e pensar a respeito do tema do programa de hoje, né? Traição. Traição é uma parada que me pega muito, tá? Porque a traição, ela não é só no quesito romântico, né? Com a pessoa que você divide a cama, com a pessoa com quem você divide sua vida. Mas também a traição, ela pode vir dos seus pais, pode vir de algum amigo, né? Eu já fui traído por amigos, por pessoas que eu considerei serem amigas e também tive que lidar com o processo pós-traição, né? O que é o processo pós-traição? É também o processo de você entender o que fazer, quais medidas tomar e, enfim, perdoar, né? Perdoar, eu sei que é uma das partes mais difíceis para muitas pessoas. Perdoar alguém que te traiu, né? E perdoar é o seguinte: ah, antes que vocês comecem a atacar pedras, perdoar não é voltar a ser amiguinho, não é voltar a ficar junto, não é nada disso. Perdoar é seguir a vida, é deixar com que a pessoa colha as consequências do que ela fez, mas que você siga livre, leve, sem carregar esse peso, esse fardo que é ah, carregar o amargo, o rancor por algo que alguém te fez, né? Então, perdoa, beleza? Então, assim, eu pensei bastante, eu já vi muito de perto, né? Eu vou comentar bem brevemente o caso do meu irmão quando se divorciou. Ele se divorciou por conta de uma traição que ele sofreu. E, bom, a gente sabe que traição, principalmente quando a gente fala sobre relacionamento, é um tema que pega muito. Porque o que que a gente faz, né? Eu, pessoalmente, no período do rage, o que que eu pensava, né? No período do rage é a época que eu era meio revoltado. Meio revoltado, eu tô falando de não muito mais do que um ano atrás, beleza? Então, o que que eu pensava? Se minha mulher me trair, cara, eu dou um couro, né? E mato o cara, né? Porque o que acontece? O relacionamento é uma construção de uma vida. 5, 10, 20 anos juntos. Cara, se você fode com tudo de graça, o meu desejo, né? Na época era o de acabar com sua vida também. Se acabou com a minha, eu vou acabar com a sua, né? Porque é só assim que você paga pelo que você fez. Mas hoje não. Hoje eu pessoalmente, cara, você me traiu, você vacilou comigo. Então vamos fazer o seguinte, cara, faz o que é certo, né? As medidas legais e se afaste desta pessoa, ok? Então eu não perdoo traição no sentido de voltar a estar junto, mas eu
não, eu não trago muito para perto as pessoas, a não ser em raras exceções, né? Como, por exemplo, umas rameladas que alguns amigos já deram comigo. E, enfim, se arrependeram, nós conversamos e hoje mantemos uma amizade há anos, né? Enfim, são coisas que, lógico, depois que você é traído, você cria um certo senso de observação para não acontecer de novo. Então você fica mais, como posso dizer, você observa mais as situações, você passa a analisar melhor as suas escolhas, as permissões que você dá, os níveis de intimidade que você permite com que as pessoas adentrem a sua vida, né? Algumas pequenas traições que eu já sofri era, por exemplo, eu deixava o meu computador aberto e as pessoas entravam no meu computador e bisbilhotavam as minhas coisas. Isso, porra, né? Eu não esperava isso dessas pessoas e as pessoas fizeram isso comigo. Mais de uma pessoa, né? E isso me deixou muito triste, muito chateado. A princípio eu fiquei muito puto, né, da vida, mas no fim, as pessoas se arrependeram do que fizeram, nós conversamos e tudo certo, beleza? E não que eu seja também nenhum santo, não podia haver um computador moscando que eu abri e futricava tudo, então basicamente fizeram comigo, né? Não vamos ser hipócritas aqui nesse programa. Mas a traição, né? A traição a nível de relacionamento. Primeiro, vamos definir, né, o que é traição. Traição é olhar para outra pessoa, né? Para muita gente é. Traição é você ter um tipo de conversa com alguma outra pessoa. A traição ela começa na conversa ou a traição é realmente quando o ato é consumado, né? Para mim, pessoalmente, o- a traição, todos nós estamos sujeitos à traição. Não é porque hoje eu tenha trabalhado certos aspectos na minha vida que eu não estarei suscetível a trair alguém. E eu tô falando num sentido amoroso, mesmo marido e mulher, tá? E por que que eu digo isso? Porque nós seres humanos, todos nós temos a carne, né? Biblicamente a gente sempre fala, né, sobre a carne, lutar contra os impulsos da carne. Por quê? A nossa natureza ela já é corruptível. A gente já é inclinado a fazer o mal de natureza, tá? Então, graças à misericórdia, Espírito Santo, hoje nós não fazemos esse tipo de coisa porque temos, né, uma espécie de uma consciência por trás da nossa alma, algo assim, enfim. Não que o cara ateu também seja, não tenha o ímpeto de ter o bom caráter, mas quando você tem a ciência, né, das coisas de Deus, você acaba tendo mais cautela naquilo que você faz, né? Você acaba tendo noção do peso das coisas que você diz quando você machuca alguém, né? Quando você, enfim, faz algo que não deveria fazer, ok? Então, hoje, sempre que eu sou grosso com alguém, eu sou muito grosso com algumas pessoas e eu me arrependo de uma forma, cara. Eu fico tão chateado quando eu ajo com grosseria com alguma pessoa. E, bem, mas aí que tá, né? Eu acabo me arrependendo e eu procuro não repetir mais. Então são coisas que eu vou trabalhando na minha vida. Eu entendo, cara. Hoje, com a cabeça cheia, eu quero produzir minhas coisas, a gente acaba sendo grosseiro. E meu pai também, muitas vezes, cara, eu vou te falar. Meu pai, se você desagrada ele, ele vai ser grosseiro com você. Pelo menos eu, né? Eu e meus irmãos como filhos. Então ele vai ser muito grosseiro, ele vai cutucar feridas e ele vai pegar no pé. Mas, enfim. Voltando, né? Eu tô com vício de linguagem, enfim, vamos tentar parar de falar, enfim. Mas pro lado marido e mulher. Então, vamos começar. Para mim, traição, né? A gente sabe, todos estamos suscetíveis. Ela começa, tá? Tudo que você faz que machuque e você, mesmo tendo consciência, você permanece repetindo isso, você está traindo, beleza? Então, assim, estou conversando com um cara, uma mulher, enquanto eu tenho minha namorada. Cara, pra mim a traição já começa aí. Vai estar conversando, tá trocando intimidade, mensagem com alguém que não é o seu marido ou sua mulher, já tá errado de começo. Porque é o seguinte, você acaba dando asas, né, para algo desencadear em algo maior. Se você não vê gravidade no que você faz, que é pouco, daqui a pouco você tá fazendo muito e já tá fudido. É tipo aquelas pessoas que são viciadas em pornografia e
Quando a pornografia comum já deixa de fazer efeito, ela vai procurando coisas mais intensas. Então, ela passa a ver. Pô, vou dar uma analogia bem foda aqui, ó. Sabe quando você. Tipo assim, tem aquelas pessoas que a primeira vez que vê o pornô, geralmente cai naqueles pornozão bem fakezão, sabe? E aí o cara ele vai ficando viciado, vai ficando viciado, vai ficando viciado. Aqueles pornô bem fakezão de ator e atriz já não faz mais tanto sentido. Aí o cara começa a ver o quê? Ele quer o caseirão. Então ele começa a assistir o caseiro porque aquilo é o que mais se aproxima da realidade. Aí fala, beleza, ainda não tá. Eu digo isso porque eu tenho uma teoria, mas eu não vou explanar ela agora. Aí ele começa. Aí, pô, aquilo ainda não vai, velho. Aí ele começa a ver umas paradas meio esquisitas. Mas ainda não tão esquisitas. Ele começa a ver umas gordonas. Aí ele continua a ver. Aí, pô, ele progride isso pra anão. Anã, né? Cara que gosta de ver anãs. Cara, isso já tá muito esquisito. Só que o negócio vai progredindo. Tem gente que diz que isso é possível chegar até na pedofilia, né? Então, assim, eu tenho muita fé, né, de que isso realmente seja possível. E na traição é a mesma coisa, tá? Então, assim, a pessoa começa só num olhar e aquilo progride, né? Você planta uma semente. Plantou a semente, beleza, eu só tô olhando, não tem problema. Aí aquilo cresce. Aí vira, opa, essa pessoa me manda mensagem, vamos trocar uma ideia, né? Não tem problema, até porque eu não estou fazendo nada ainda. Aí aquilo cresce. A pessoa já começa a se ver pessoalmente, opa. Então, né, aquilo já vai crescendo e você vai alimentando essa estrutura a ponto de se tornar uma traição e você pensar, pô, velho, é só um negocinho rapidinho, ninguém vai saber, não vai dar nada. E aí você já fodeu com tudo, né? Você fodeu com a pessoa que realmente deposita amor e confiança em você. E eu digo amor e confiança, mas não é só isso, tá? Porque quando eu falei, né, que eu mataria o cara e, enfim, daria um couro na mulher, é porque o que acontece? Quando você investe em alguém, seja você homem, seja você mulher, porque eu sei que tem mulher que assiste esse programa. Quando você investe em alguém, você investe o seu tempo, os seus sentimentos, os seus sonhos, tá? Você investe também o seu dinheiro. Eu não ligo de gastar dinheiro, tá? Com alguém que eu ame. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o dinheiro não deixa de ser fruto do seu suor, do seu trabalho. Beleza? É, só quem ganha dinheiro fácil hoje é puta, né? Mas. E golpista, né? Mas mesmo assim, o golpista ainda tem que pensar no golpe. Então, assim, é trabalhoso, velho. Então você investe muita coisa, muita energia, recurso, tempo. O tempo muita gente diz, né? Você dedica 5, 10, 20 anos com a mesma pessoa. E essa pessoa te trai. É muito dolorido. E, bom, são coisas que me fizeram pensar. Eu falei, cara, machuca, cara. Você joga tudo isso por conta de um rolezinho, de um tesãozinho, né? E eu vou falar a verdade. Aqui nesse programa, eu não sei se eu já comentei sobre, mas pra mim, o relacionamento ele acaba quando acaba o respeito. Porque quando você tem respeito, você é honesto, porque a gente tem respeito pelas pessoas e você é fiel no sentido de fidelidade, você não atrai, você a respeita, né? Então, quando acaba o respeito, acabou tudo. Quando acaba o respeito, já era. Pra mim é The End, brutal, acabou pro beta, né? Acabou o respeito, não tem mais nada o que fazer. Porque se não tem respeito, não tem mais relacionamento, né? Faltou com respeito, acabou. Acabou, 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 acabou. De verdade mesmo. Eu penso muito sobre isso, porque o que acontece? Pô, acabou o respeito, cara. A pessoa já não te respeita, ela vai ter admiração por outra pessoa. E o próximo episódio do podcast, acho que dá pra gente falar sobre isso, né? O que faz alguém deixar de gostar de você, o que faz acabar o respeito e a admiração. E, bom, eu tenho umas teorias sobre isso, mas a gente pode conversar mais tarde, beleza? Então, assim, mas voltando, né, pro que interessa, pro cerne da questão, que eu acabo me perdendo um pouco, né? Mas, cara, eu acho que a traição não é só pelo que você sente. Pô, eu tô com um tesãozinho, eu vou lá pular o muro, né? A traição você. É o que eu acabei de falar, né? Você mexe muito com a outra pessoa. E não só brincou com os sonhos dela, brincou com os sentimentos, o trabalho e o suor, mas você brinca também com a autoestima dessa pessoa, né?
Então, eu acho que a pessoa que é traída, isso eu vi muito de perto. Ela olha pra si e ela não se sente mais suficiente. Você detona com a autoestima de alguém quando você atrai, né? Então, eu via, eu olhava aquela situação, eu observava, você notava, sabe, um questionamento de o que que tem de errado comigo? Por que que isso foi acontecer comigo? O que eu fiz para merecer? E aí a pessoa começa a encontrar alternativas e respostas para justificar o porquê de ter sido traído. Isso é mais triste ainda, sabe? É uma violência psicológica de tão perversa, sabe? Tão, eu não tenho nem palavra para dizer, para descrever, né, como é que é a violência que uma pessoa dessa sente, sabe? O que tem de errado comigo? E até a pessoa, beleza, foi desvio de caráter da outra pessoa, foi erro da outra pessoa, foi mau caratismo mesmo, não foi desvio, é mau caratismo da outra pessoa, foi. Mas é inevitável o pensamento de por que que isso aconteceu comigo. Eu não era o bastante, né? Eu não supri o suficiente. O que faltou em mim. E isso, cara, é uma coisa muito foda, né? Você mexe muito. Então, além de todas essas coisas, a pessoa ainda tem que olhar para si e se sentir bem, se sentir autossuficiente, entender o porquê. E aí o pior, quando e quando a pessoa sabe, né, com quem que ela foi, por quem que ela foi trocada, né? Então aí você começa, aí cria-se, né, um juízo de valor. OK, essa pessoa ela representa isso e eu sou isso, né? Então, eu vejo muito caso, né? O caso dessa mulher, ela se envolveu com o CEO da empresa. Cara, do show do Coldplay. Cara, o CEO da empresa, imagina o marido dela. Quem que é o marido dela? Eu aposto que ele não é o CEO de outra empresa. Eu aposto que ele, com certeza, deve ser um cara assim que tem as suas condições boas, mas ele não é o CEO da empresa, né? Chuto, pode ser que seja. Mas qual a chance, né? Imagina ele olhando pra si mesmo agora e pensando, cara, ah, minha mulher me trocou por esse cara. E o que esse cara tem que eu não tenho? Muita coisa. Quais eram os nossos sonhos? Eram todos esses. Qual foi a nossa história? Foi toda essa. Quais foram os nossos sacrifícios? Foram todos esses. E tudo isso foi pra merda, velho. Foi pra merda. E voltando, nenhum de nós tá livre disso, tá? Nem eu, nem você. Eu sei que eu falo aqui que eu tenho valores que são inegociáveis. E com certeza eles são inegociáveis. Mas a nossa. Jesus Cristo fala, né? Para nos santificar, para, enfim, nesse sentido, né, de você, a Bíblia, ela nos educa e, e cara, nós estamos suscetíveis porque nossa natureza ela é inclinada a isso. Ela é inclinada ao hedonismo. Por que que é o hedonismo? É o prazer, é viver pelo prazer, né? E qual que é o problema de viver pelo prazer? É porque quando você vive pelo prazer, você deixa de fazer o que é certo. Porque o que dá prazer nem sempre é o que é certo. Às vezes fazer o que é errado vai te dar prazer. Beleza? Pro cara que tá vendendo cassino, vender cassino dá prazer a ele. Então pra ele tá maravilhoso, né? Ele tá enchendo os bolsos de dinheiro. Pra mulher que vende o seu próprio corpo, pra ela tá ótimo. Ela tá tendo o dinheiro que ela queria ter, ela tá podendo fazer as viagens que ela gostaria. Tá perfeito, cara. Mas é o certo. A longo prazo, né? Não tô nem falando de religião, mas não que a vida tenha um manual de instruções, mas não que seja o certo, mas você sente que isso a fará bem ao longo dos anos? Alguém consegue envelhecer bem, né? Não tendo uma família, crescendo de maneira indigna? Digo, você sentiria que isso vai trazer bons frutos ao futuro? A velhice, né? O que você espera da velhice de uma pessoa como essa, tá? Isso se ela não perder tudo. Então, assim, é, voltando, né? Então, eu busco, né, de certa forma, é foda. É foda porque eu sou humano, eu erro muito, cara, erro demais. Mas a gente tem que buscar, de certa forma, nos santificar, né? Orar todos os dias, confiar em Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Ele me faz caminhar em pastos verdejantes, né? Então, assim,
Você tem que confiar em Deus, tem que entregar e tem que estar com Ele ali, tem que vigiar, cara. Observar, eu sei que é foda. Eu não vou pra igreja nenhuma, até eu falo todas essas coisas, mas eu não vou pra nenhuma igreja. São coisas que eu realmente vou desenvolvendo visão própria. Então, assim, tem vários outros, cara. Tem várias outras passagens que eu vou marcando. Tem uma que eu sempre escuto. Sim, lembrei, né? Sobre. É uma passagem que é mais ou menos assim, né? Ela quase me resvalaram os pés, né? Quase me resvalaram os pés ao ver a prosperidade dos ímpios. O que acontece? Hoje, muitas vezes, quando você vê alguém que vende o corpo, que ganha dinheiro com o cassino, né, que faz coisas absurdas, né, que vive de maneira promíscua, você vê todas essas pessoas vivendo bem, todas as pessoas rindo, dizendo: estou aproveitando a minha vida. Só que, cara, é difícil para quem tá de fora, para quem não quer fazer parte disso, você olhar e falar: beleza, o que Deus tem preparado para mim é muito melhor. E é pancada, é pancada. Eu digo porque eu mesmo vejo meus primos, o pessoal sai, vai pra rolê, sabe? Uns rolês absurdos. Tem mulher demais, demais, demais. Sempre aparece mulher, dá vontade, tá? Eu falo assim, mas no episódio passado eu falei, né? Eu passo longe porque eu sei que dá vontade, cara, dá vontade, né? Eu vi a menina da escola lá e falei: nossa, mas eu vou passar longe porque eu sei, eu me conheço, bicho. Então, assim, eu acho que a primeira coisa a se fazer é reconhecer, saber: ok, cara, eu sou fraco, cara. Então, foge do mal, velho. Foge. Enfrenta o mal, mas foge dele, bicho. Sai de perto. Porque o fim é triste, né? O fim é triste. Acho que, porra, isso é muito legal. O fim é triste. Um ditado bem popular, né? A pessoa olha para o outro e fala: pô, mas o fim é triste. E é triste mesmo. Então, assim, são coisas a se pensar, né? Traição. Traição, traição, traição. Isso é muito ruim. Eu tenho uma filosofiazinha que é a seguinte: eu não faço negócio. É pancada falar isso, tá? Mas eu não faço negócio com quem trai sua esposa. Digo pra ser meu sócio. Eu prefiro que o cara seja solteiro ou que esse cara termine o seu próprio relacionamento de maneira bem justa. Porque se o cara trai a pessoa que dorme com ele, que era a pessoa que ele jurou diante de Deus amar e respeitar até o último dia de sua vida, se ele trai essa pessoa, por que ele não me trairia, né? Que não sou nada, porra. Então, assim, é meio pancada porque a maioria das pessoas que a gente conhece, até mesmo algumas pessoas ricas, elas traem e traem muito. Eu já Quando eu era menor aprendiz, eu lembro que os diretores da empresa me soltaram uma câmera para fazer as filmagens dos equipamentos que eles tinham para vender. E eu lembro que no meio dessas filmagens, cara, eu encontrei um vídeo de um desses diretores com uma funcionária, uma vendedora, né, num hotel fazendo, vocês sabem o quê? E, porra, sabia que o cara era casado e tudo mais. Eu dei um toquezinho, falei: ó, estou apagando o vídeo, eu vi o que tava ali, mas eu vou apagar, né? Ficou um clima meio estranho, mas, né, a gente fingiu que nada tinha acontecido. Eu não quero estar com gente assim perto de mim. Os meus amigos eu pego muito no pé. Eu vacilo também, né? Às vezes eu tô conversando, não agora, porque agora eu não falo com ninguém, mas uns meses atrás, quando eu conversava com algumas meninas, eu mostrava, falava que, ó, tô conversando com essa menina e tal, os caras: ô moço, aí é boa, hein? Mas eu evito porque eu sei que são pessoas que eles têm suas mulheres, eles têm, enfim, alguém que eles já decidiram que vão dividir a vida juntos, né? Então eu fico muito feliz por isso. Então, tomar bastante cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz, e principalmente você que é solteiro, né? É, eu sei que uma coisa que muito se diz, né? Pessoas casadas não têm amizades solteiras, mas eu discordo um pouco disso.
desde que essas pessoas tenham noção, tá? Então, o Matheus, meu amigão. Matheus tem sua namorada. Eu não mostro mulher nenhuma pro Matheus, eu evito fazer comentário pro Matheus, porque eu sei que ele tem a mulher dele, certo? Então não tem essa, não tem que ficar futucando coisa do passado do Matheus. Matheus, é isso aí, você tá com sua namorada, é nóis. Eu e ele, a gente fala sobre a vida, sobre negócio, sobre tudo. Mas cutucar esse tipo de assunto eu prefiro evitar, porque eu sei que ele tem o seu compromisso. E meus outros amigos, a mesma coisa. Agora com os amigos que são solteiros, tranquilo, eu bato papo com eles mesmo, eu falo de tudo mesmo. Mas a partir do momento que eu tento, de certa forma, aliciar de maneira indireta algum amigo meu que está em relacionamento, eu já me vejo no erro. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Já vai dar meia-noite, 10 para meia-noite. Eu vou postar esse episódio. Ainda tem que fazer thumbnail e sincronizar o áudio do microfone. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. MacGyver desliga. Quém, quém.